Olá pessoal, estamos aí de volta. Vamos lá, vamos resolver o probleminha que eu deixei aí na aula anterior. A gente acabou de ver aí, deixei aí um problema sobre temperatura, estávamos falando sobre variação de temperatura, né? E aí tem a explicaçãozinha aqui no slide, que a variação de temperatura é a diferença, falei para vocês, o que é a diferença? É a subtração entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, certo? Então nós vamos calcular aqui a diferença, essa diferença que é a variação dessa temperatura nessas capitais, certo, pessoal? Então nós temos aqui, ó, em Curitiba, a máxima foi 12, a mínima foi 1, né? Então 12 menos 1 vai dar 11, certo? Então a variação de temperatura na cidade de Curitiba nesse dia 10 de janeiro foi de 11 graus Celsius. Temos aqui o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a máxima foi 36, a mínima foi 23. A diferença, 36 menos 23, vai dar quanto, pessoal? Essas continhas dá para fazer de cabeça, pessoal. Aqui vai dar 13, certo? 13 graus Celsius. 36 menos 23 dá 13. Vamos lá, em Manaus, olha aí Manaus. Em Manaus, a mínima foi 25, a máxima foi 32. Então, fazendo a diferença, 32 menos 25 vai dar quanto? 7 graus Celsius. Dá 7. E nós temos aqui também Belém, que a mínima foi 22, a máxima 38. Mínima 22, máxima 38. Diferença 38 menos 22 vai dar 16 graus Celsius. Então, pessoal, a gente vai ver agora problemas em que mencionam variação de temperatura. Então, o que é a variação de temperatura? É a diferença, continha de menos, entre a máxima e a mínima temperatura, certo? Entre a máxima e a mínima, ok? Então, aqui nós temos a variação de temperatura dessas capitais. Vamos ver mais problemas envolvendo esses cálculos. Olha só, observe o quadro de temperaturas em algumas capitais do Brasil num certo dia de 2021 e responda. Olha aí, temos aí Fortaleza, temperatura máxima de 35, mínima de 22. Teresina, máxima de 37, mínima de 29. Brasília, máxima de 22, mínima de 15. E São Paulo, máxima de 19, mínima de 11 graus Celsius. Então vamos responder aí, temos alguns itens para a gente ir respondendo, certo? Letra A. Qual a temperatura máxima em Teresina neste dia? E a mínima? Então, pelo quadro, bem fácil de você identificar em Teresina, que a máxima foi de 37 graus Celsius e a mínima foi de 29, né, graus Celsius. Máxima 37, mínima 29. Vamos lá, letra B, olha aí, ó. Qual foi a temperatura mais baixa registrada nesse dia? Essa temperatura foi registrada em qual capital? Se você estivesse nessa capital, que tipo de roupa deveria usar? Então vamos lá, responder uma de cada vez. Qual foi a temperatura mais baixa registrada neste dia? Então, a gente vai, se a mais baixa, a gente vai aqui para a mínima, a mais baixa, a gente tem aí 11 graus, né? Temperatura de 11 graus Celsius. Onde é que ela foi registrada? São Paulo, né? Então, ela foi registrada em São Paulo. Essa temperatura foi registrada em São Paulo, certo? Se vocês estivessem lá em São Paulo e a temperatura estivesse fazendo 11 graus Celsius, meu Deus, que tipo de roupa você deveria usar? 11 graus Celsius, o que é que vocês acham, pessoal? 11 graus Celsius é bem frio. Vocês podem até aí associar, lembrar dos ar-condicionados que vocês têm na sala de aula, né? Vocês têm ar-condicionado na sala de aula, aparece lá os números, às vezes está lá 18 graus e vocês já estão sentindo muito frio, né? Às vezes está 20 e vocês já estão sentindo frio. Agora imaginem 11 graus. 11 graus é bem frio, então vocês teriam que estar bem agasalhados, usando muita roupa, sapatos, tênis, meias, né?
seria a roupa mais adequada para este momento de 11 graus Celsius. Certo, pessoal? Muito bem. Letra C. Qual foi a temperatura mais alta registrada nesse dia? Em qual capital ocorreu? Bem, a temperatura mais alta, sempre que tiver Teresina entre as capitais, muito provavelmente essa capital, essa temperatura mais alta vai ser registrada em Teresina. Se bem que é uma concorrência muito grande nas capitais do Brasil entre Teresina e Cuiabá, né? Qual é a mais quente. Então, pelo nosso quadro, a temperatura mais alta registrada nesse dia foi 37 graus Celsius. E onde foi? Claro, nossa maravilhosa Teresina, certo? Foi a temperatura mais alta aí neste dia. E nós temos também a letra D perguntando aí, ó, qual foi a maior variação de temperatura neste dia entre as capitais? Onde ocorreu? Então, agora aqui a gente vai fazer uma continha, porque ele quer saber onde foi a maior variação de temperatura, onde a temperatura variou mais. E para a gente saber a variação, a gente vai ter que fazer uma continha. Vimos na questão anterior a questão de calcular a variação. Como é que se calcula a variação de temperatura? Temperatura máxima menos a temperatura mínima. Temperatura máxima menos a temperatura mínima. Então vamos calcular, vamos colocar aqui do ladinho aqui. Eu vou colocar aqui do ladinho a variação, tá? A máxima está aqui, a mínima está aqui. Então, Fortaleza. 35 menos 22. 35 menos 22, pessoal, vai dar 13, certo? Vou colocar aqui do ladinho. A variação é 13. Teresina. 37 menos 29. 37 menos 29, pessoal, a variação vai dar 18, certo? 18. Aliás, 8, 18 não. Olha eu aumentando. Só 8, né? 37 menos 29 dá 8. Só 8. Brasília, 22 e a mínima 15. 22 menos 15 vai dar quanto? Vai dar 7, certo? Variação aqui de 7 graus Celsius. E em São Paulo, 19 e 11, né? 19 menos 11 também vai dar 8, né? 19 menos 11 vai dar 8 graus Celsius. Então ele está perguntando qual é a maior variação de temperatura. A maior variação foi 13 graus Celsius, certo? E onde foi que ela ocorreu? Ela ocorreu em Fortaleza, né? Ocorreu aí em Fortaleza, certo, pessoal? Sim, aqui ficou. Então, a variação de temperatura. Calculamos a variação de temperatura. Variação de temperatura a gente vai ver bastante nesses cálculos aqui com temperatura, pessoal. Vamos lá. Olha só, observe o gráfico a seguir que mostra a variação de temperatura durante uma semana na cidade de Anápolis, em Goiás. Leia as frases e marque V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas. Também vamos fazer aí uma análise desse gráfico. Agora a gente está vendo aí as temperaturas em gráficos. Nos exemplos anteriores, a gente via lá a tabela. Agora a gente está vendo aqui em gráfico. A gente já vai fazendo essas associações com essa parte de gráficos e tabelas. Tá bom? Então nós temos aí, ó, a temperatura em Anápolis, lá em Goiás, né? De segunda, certo? De segunda a quinta, né? Aliás, de sexta a quinta, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Olha só, o que é que significa aqui, ó? Vamos ter que prestar atenção na legenda, ó. O azul é a temperatura mínima, vermelho, temperatura máxima. Então significa o quê, pessoal? Que na sexta, a temperatura mínima foi 15, a temperatura máxima foi 23. No sábado, a temperatura mínima foi 13, a máxima 18. E assim sucessivamente, certo? Então a gente vai colocar verdadeiro ou falso nas afirmações. Vamos à primeira, olha aí a primeira afirmação. Olha, de sexta para sábado, houve uma diminuição na temperatura máxima. Na temperatura máxima. Diz que diminuiu a temperatura máxima de sexta para sábado. De sexta para sábado está aqui. Qual é a máxima? Isso aqui, né? Ó. Então, será que teve uma diminuição de sexta para sábado? Sim, né? Ó. Era 23, passou para 18. Então, houve uma diminuição sim. Então, essa primeira aqui, ela é verdadeira, certo?
ela é verdadeira. Muito bem. Vamos para a segunda. Olha aí a segunda afirmação. Terça-feira foi o dia que registrou a menor temperatura mínima. Terça-feira foi que registrou a menor temperatura mínima. Olhando o nosso gráfico, onde é que está a menor temperatura mínima? Lembrando que a temperatura mínima é a barra azul, né? É a coluna aqui azul. Então, nas colunas azuis, a menor temperatura, a menor entre as mínimas é bem aqui, dia 9. Que dia foi esse aqui, ó? Dia 9. 9 graus. Que dia foi esse aqui? Terça-feira. Olha só, terça-feira foi o dia que registrou a menor temperatura mínima. Também verdade, né? Pelo gráfico, estamos vendo aí que realmente foi a menor temperatura. Na sexta aí foi 15, no sábado 13, no domingo foi 12, na segunda 10, terça 9, quarta 11, quinta 10, certo? Então terça-feira foi a menor das temperaturas mínimas. Olha aí a outra afirmação. No sábado, olha aí, no sábado, ocorreu uma variação de temperatura de 5 graus Celsius. Ah, vamos lá, vamos ver aqui o sábado. Tá aqui o sábado. Então ele está dizendo que no sábado ocorreu uma variação de temperatura de 5 graus Celsius. Para a gente saber a variação, a gente precisa fazer a continha, né? A gente precisa fazer a continha. Qual é a continha? A máxima menos a mínima. Ó, 18 menos 13. A máxima menos a mínima. 18 menos 13 vai dar quanto, pessoal? 5, né? Então, também essa terceira afirmação aqui, ela é verdadeira. No sábado, ocorreu uma variação de temperatura de 5 graus Celsius. Verdade também, certo? Só verdade até agora, né? Vamos para a próxima. Olha aí. Ao passar do tempo, ocorre um aumento da temperatura mínima. Ao passar do tempo, ocorre um aumento da temperatura mínima. Bem, se a gente for analisar aqui, pelo o tempo do gráfico, nós temos aqui ó, 15, 13, 12, 10. O que é que está acontecendo? Está diminuindo, depois aumenta, depois diminui de novo. Então, não está ocorrendo um aumento. Essa daqui é uma afirmação falsa, né? Ele está falando da temperatura mínima. Nós temos que ver só aqui as azuis, certo? 15, 13 está diminuindo, 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 até chegar no 9. Depois o 9 aumenta, depois diminui de novo. Então, não está acontecendo um aumento da temperatura mínima. Não está acontecendo um aumento. O aumento é quando ela só aumenta. Aqui no caso ela está diminuindo, diminuindo, e depois aumenta de novo. Então, essa afirmação aqui, ela é falsa. Ela é falsa. Vamos ver se tem mais? Temos mais uma. A maior variação de temperatura ocorreu na segunda-feira. A maior variação ocorreu na segunda. Agora aí a gente vai ter que fazer uma conta em cada dia, para a gente saber se foi a segunda mesmo que foi a maior variação. A gente precisa fazer a conta de cada dia. Mas essa conta vocês já sabem, é uma conta bem simples, né? Como é que a gente calcula a variação? Temperatura máxima menos a temperatura mínima. Então vamos lá, cada dia. Vou até botar aqui, ó. Na sexta-feira é 23 menos 15. Quanto é 23 menos 15, pessoal? 23 menos 15 vai dar 8 graus Celsius. Então a variação na sexta-feira foi de 8 graus Celsius. Vamos ver aqui no sábado. No sábado a gente já fez essa conta numa letra aí anterior, né? 18 menos 13. 18 menos 13 é 5 graus Celsius. Vamos ver no domingo. No domingo a conta é 19 menos 12. E aí, 19 menos 12 dá quanto, pessoal? 7, né? 19 menos 12, 7 graus Celsius. Vamos ver na segunda. Olha a continha aqui da segunda. Ó. É 22 menos 10. 22 menos 10 dá quanto, pessoal? Vai dar 12, né? 12 graus Celsius. Olha aí, a segunda-feira, até agora, é a maior, né? Ele está dizendo aqui que a maior variação foi na segunda-feira. Vamos ver, precisa a gente ver aí as outras para a gente confirmar. Mas segunda-feira está maior até agora, né? Mas vamos ver aqui na terça. Olha a terça-feira aqui, pessoal. Ó.
23 menos 9. 23 menos 9 dá quanto, pessoal? 23 menos 9 vai dar 14, pessoal. 14 graus Celsius. Olha aí, segunda-feira já perdeu, né? 14 graus Celsius. 23 menos 9, 14. Mas vamos calcular aqui a outra, né? 21 menos 11. 21 menos 11 dá quanto? 10 graus Celsius. E nós temos a quinta-feira, 22 menos 10, que vai dar 12 graus Celsius. Então, essa afirmação aqui ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque aqui está dizendo que a maior variação de temperatura ocorreu na segunda. E a maior, pelo que a gente viu aqui, ó, é 14. A maior variação. E ela ocorreu que dia? Ela ocorreu na terça-feira. Ela ocorreu aí na terça-feira. Ok? Então, aí nós estamos com a afirmação falsa. Certo, pessoal? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos para mais uma aí. Gisele está com dengue e sua temperatura está em estágio febril alto, com 40 graus Celsius. Sabe-se que a temperatura normal do nosso corpo é 36 graus Celsius. Com estes dados, Gisele está com sua temperatura acima do normal. Em quantos graus Celsius? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês, a gente volta já com as respostas, tá? E aí, pessoal? Só um tempinho aí, mas essa questãozinha é bem simples, né? Se a Gisele, pessoal, ela está aí com 40 graus, ela está com muita febre, né? Ela está com muita febre. 40 graus é uma temperatura muito alta. E aí, pelo que ele disse aí, a temperatura do corpo humano é 36 graus, né? A gente viu lá que é entre 36 e 37, mas ele considerou aí o 36. Com estes dados, Gisele está com sua temperatura acima do normal em quantos graus? Então aí, para saber quantos graus ela está a mais, é a variação de temperatura, né? Bem simples, é só 40 menos 36, que vai dar 4, né? Então, bem simples aí essa conta, dá para você ver até de 36 para chegar em 40, quantos graus ela está aí, né? Então ela está com 4 graus aí acima do normal. A Gisele. Letra D.
4 graus aí acima. Ok? Vamos lá. No quadro a seguir, temos os valores das temperaturas de uma região durante 4 dias. Complete os espaços em branco com a resposta correta. Então, nós temos aqui a temperatura antes da mudança, a mudança de temperatura e a temperatura após a mudança. Então, olha só. A temperatura antes da mudança nessa capital, nessa cidade aqui, ó, 29 graus Celsius. Aí, olha só, subiu 3. Passou para quanto? É isso que vocês vão ter que completar, certo? Aqui, ó, era 15 graus. Aí passou, ó, para 27. O que foi que aconteceu? Aumentou, subiu, diminuiu, né? Caiu, no caso aqui, né? Então, esses quadrozinhos aí vocês vão completar. A gente volta daqui a pouco com as resoluções. É com vocês. Então aqui nós temos as temperaturas e aqui subiu 3. Se subiu, aumentou, né? Então 29 aumentou 3, 29, 30, 31, 32. Você pode contar até no dedo, né? Quando subiu. Então aqui subiu para 32 graus Celsius, certo? Então vamos lá, pessoal. Olha, a 15, agora nós temos aqui 15, passou para 27, né? Se era 15, passou para 27 é porque subiu, né? Claro. De 15 para 27 subiu. Agora subiu quanto? Só ver, de 15 para chegar em 27. Precisa de quanto, pessoal? Precisa de 12 graus Celsius, certo? De 15 para chegar em 27, precisa de 12. Aí nós temos aqui, ó, era 13 graus, caiu 4. Se caiu, você vai diminuir, no caso, 4 graus. Então 13 tira 4, fica o quê? 9 graus Celsius. Então passou para ficou 9, passou a ficar 9 graus Celsius essa temperatura. Aí nós temos o último aqui que era 34 graus Celsius. Era 34, passou para 21, ó. 34 passou para 21. Então significa que caiu, né? Caiu, mas caiu quanto? 34 para chegar em 21 tem que cair quanto, pessoal? Tem que cair 13, certo? Tem que cair 13 graus Celsius. 13 graus Celsius. Ok? Bem, pessoal,
Por hoje, nossa aula vai ficando por aqui. Hoje tivemos duas aulas aí muito interessantes sobre a temperatura. Vocês aprenderam, vocês viram que a unidade de medida de temperatura usada no Brasil é a temperatura Celsius, é o grau Celsius, né, a unidade de medida, certo? E nós vimos aí principalmente como calcular a variação entre as temperaturas, fazer essa continha de subtração, certo? Então a gente vai se ver na próxima aula com mais outra unidade de medida. Nós vamos lá utilizar as unidades de medida de tempo, bom? Então a gente se vê aí na próxima aula. Até lá!